Deus é fiel com aqueles que são fiéis. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, escritora, design de moda e também criadora do Ministério Online Vem e Vamos, e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra, e nesse momento em especial nós estamos estudando as mulheres da Bíblia. Na aula passada nós estudamos a última mulher presente no livro de Juízes, e nesse momento então chega a hora de nós partirmos para o livro de Ruth, mas seria um desperdício, para falar assim, nós estudarmos o livro de Ruth somente em uma aula, somente no personagem Ruth e não reparar para todos os nuances que tem essa história. Então, o livro de Ruth vai ser estudado por completo e hoje nós vamos dedicar um tempo para compreender a introdução desse livro e também para estudar o primeiro capítulo dele. É muito importante, sempre que nós vamos estudar um texto bíblico, um livro da Bíblia, nós entendermos algumas coisas que antecedem a leitura, como, por exemplo, quem é o escritor desse livro, quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito. Esses pontos nos ajudam posteriormente a compreender melhor o sentido do texto. E para iniciar é importante que a gente veja quem escreveu o livro de Ruth. E quem escreveu o livro de Ruth? Não sabemos. O autor do livro, ele é anônimo. Existem diversas especulações sobre quem pode ter escrito esse livro, Salomão, Samuel. Muitas pessoas também acreditam que esse livro faz parte inicialmente do livro de Juízes e depois ele foi separado. Mas a verdade é que nós não temos como saber quem escreveu o livro. E o título também não nos indica nada quem foi o escritor, porque o título ele leva o nome da personagem principal do livro, que é Ruth. O segundo ponto que é importante nós prestarmos atenção é para quem o livro foi escrito. Quando o autor, esse que nós desconhecemos, escreve um texto bíblico, ele teve destinatários específicos. Isso acontece ao longo de toda a Bíblia. Todo texto bíblico tem destinatários específicos. E nesse caso, o destinatário, aquelas pessoas para o qual o livro foi diretamente escrito, foram o povo de Israel, e isso fica muito claro quando nós vemos que a genealogia é citada ao final desse livro. Davi é mencionado, então esse livro ele foi escrito para o povo de Israel e era o povo de Israel que o autor tinha em mente ao escrever sobre. O terceiro ponto que nós precisamos observar é a data e a circunstância que esse livro foi escrito. Para início de conversa, assim como nós não sabemos o autor, nós também não sabemos exatamente quando o livro foi escrito. Mas nós sabemos que ele foi escrito depois da existência de Davi, porque Davi é mencionado no livro. Então é impossível que ele tenha sido escrito anteriormente ao tempo que Davi esteve aqui na Terra. Mas o que nós sabemos com muita clareza é em qual circunstância essa narrativa acontece. Nós não sabemos a data que o texto foi escrito, mas nós conseguimos saber com clareza qual é o momento da história que todos esses acontecimentos acontecem. E foi no período de Juízes. Se você viu as aulas anteriores, você já entendeu que o período de Juízes foi extremamente conturbado, onde o povo se distanciou inúmeras vezes do Senhor. E o livro de Juízes encerra com a declaração de que as pessoas faziam aquilo que elas queriam, porque não tinha rei em Israel. E essa menção de que não tinha rei em Israel significa que eles já não consideravam mais Yahvé, Deus, como alguém que reinava. Então eles mesmos, cada um reinava por si, cada um vivia de conforme as suas vontades. Era isso que acontecia quando a história de Ruth se desenrola. O quarto ponto que nós precisamos buscar responder é por que esse livro foi escrito. E o livro de Ruth foi escrito por diversos motivos. O primeiro deles é mostrar a soberania de Deus. Quando nós vemos a história de Ruth, fica claro o cuidado que o narrador tem de evidenciar a soberania de Deus. Lembre que essa história acontece num período em que não havia rei em Israel, mas uma história que evidencia a soberania de Deus. Nós também vemos pessoas fiéis, pessoas íntegras, como Boaz e Ruth, são pessoas admiráveis, em um tempo em que as pessoas viviam muito distante de uma moralidade bíblica. Esse livro também foi escrito para mostrar a fidelidade de Deus com o seu povo, para mostrar também a genealogia, para incluir uma estrangeira na genealogia de Jesus, como é o caso de Ruth. Então esses diversos pontos que apontam para o Senhor nos revelam o porquê o livro de Ruth foi escrito, qual era o objetivo desse livro. O quinto ponto que nós precisamos responder antes de iniciar o estudo de qualquer livro bíblico é qual é o gênero literário desse livro. Por quê? Porque nós lemos poesia de maneira diferente do que nós lemos narrativas. E assim com todos os gêneros literários presentes na palavra. Mas nesse caso em específico, o livro de Ruth ele é uma narrativa. E isso significa que ele é uma história real,
com personagens reais, com acontecimentos reais e que aconteceu num momento real. É uma história verídica. É um livro que conta uma narrativa que existiu, não é um conto, não é uma fábula, não é somente uma poesia, que pode ou não conter fatos e acontecimentos reais. É uma narrativa real. Mas dito tudo isso e tendo todos esses pontos e mentes, não deixe de tomar nota sobre o que eu mencionei. Nós vamos observar o primeiro capítulo do livro de Ruth. Nos nossos próximos encontros aqui, nós vamos estudar os outros capítulos. Cada dia que a gente vai se encontrar aqui, nós vamos estudar um capítulo. E o livro de Ruth inicia já mostrando um panorama de quando essa história aconteceu, quais eram as circunstâncias de quando isso aconteceu e quem eram os personagens. Ele é muito rápido em introduzir toda a cena. É como se fosse um filme nos primeiros instantes. Todo o cenário e toda a situação nos é apresentada. Então, no versículo 1, nós vemos assim: na época dos juízes, isso que nós já mencionamos, e a importância de nós sabermos como era a vida na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Então aqui nós já recebemos o panorama. Houve fome na localidade que eles estavam. E eles partiram para Moabe, eles foram estrangeiros nessa terra. Eles saíram daquele lugar que eles pertenciam como povo de Deus e foram para uma terra estrangeira. E aqui é interessante observar que já nos mostra que de alguma forma o marido de Noemi, ele não teve confiança no Senhor para permanecer na terra dele, para permanecer naquela terra que ele era chamado a estar. E ele optou a ir para uma terra estrangeira, uma terra onde as pessoas adoravam outros deuses. Então aqui nós já vemos esse primeiro ponto importante a ser observado na história. Outro ponto é aquilo que nós já mencionamos sobre o contexto de Juízes, como as pessoas viviam naquela época, como estava a depravação, como eles não tinham o Senhor como rei, e tudo isso aponta para outro fato, a fome que reinava na terra. Se você viu também os outros vídeos, você já reparou que existe uma sucessão de fatos que fazem com que o povo peque contra o Senhor, eles sejam castigados, eles se arrependam, Deus venha com a misericórdia. E nesse momento da história, nós estamos vendo um povo que está passando por fome. E naqueles tempos a fome ela era sempre relacionada, tanto a fome como a provisão, com a bênção ou o castigo do Senhor. Mas não é por isso, por esse fato, que nesse momento da história a fome refletir um castigo do Senhor, que nós podemos ou devemos nos esquecer que nos tempos bíblicos a fome ela não era uma exceção, era uma calamidade muito comum. Nós vemos isso acontecendo também com outros personagens bíblicos que saem da sua terra ou que necessitam de alimento. A fome ela é muito mencionada porque era algo que acontecia com frequência. Então, era uma calamidade muito comum daqueles tempos. O texto nos diz que Elimeleque, ele morre e deixa Noemi com os seus 2 filhos. E os filhos de Noemi se casam com 2 mulheres moabitas. Você vai perceber ao longo dessa história que moabitas ou moabita, se referindo a Ruth, aparece diversas vezes. Por quê? Porque elas eram estrangeiras. Elas não eram mulheres que cresceram em lares e que viviam numa cultura que reconhecia o Senhor Deus como o único Deus. Então, esse ato desses 2 homens casarem com essas 2 mulheres era extremamente imprudente e não era algo aprovado, não era uma atitude correta, era algo condenado, porque a lei israelita proibia que eles fizessem uniões, que eles se unissem com pagãos, como era o caso dessas 2 mulheres. E também nós vemos que posteriormente Noemi faz uma menção aos deuses que essas mulheres adoravam, ficando claro que elas pertenciam a um povo que tinham outros deuses, diferente do povo de Israel. Então essa união ela não deveria ter acontecido. Quando nós continuamos a nossa história, nós vemos que os 2 filhos de Noemi morrem, deixando então na família 3 viúvas. E a posição das viúvas naquele tempo era extremamente difícil. Por quê? Quando uma mulher ficava viúva, ela perdia a sua posição social, econômica, muitas vezes até seu direito político. A mulher viúva era uma mulher desamparada. Quando nós lemos sobre viúvas na Bíblia, a primeira coisa que nós temos que recordar é que eram mulheres que ficavam à mercê da sociedade. Eram mulheres que necessitavam que alguém as ajudasse para que elas conseguissem sobreviver. Uma imagem que pode nos ajudar a compreender como era a situação das viúvas é como sem-tetos vivem hoje.
Era basicamente isso que acontecia com uma mulher viúva. Ela vivia na dependência do auxílio, da benevolência do próximo. Quando nós vamos para o verso 6, nós vemos que Noemi, mesmo estando em Moabe, ela fica sabendo que o Senhor estava auxiliando o seu povo. E daí, nesse momento, ela decide voltar para sua terra natal. E, inicialmente, o texto nos diz que ela iria com as suas noras. Mas rapidamente a narrativa muda e nós vemos Noemi insistindo para que as suas noras não continuem com ela, mas fiquem na sua cidade, voltem para sua casa de origem. E nós vemos isso no verso 8. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Alguns pontos interessantes para a gente observar aqui nesse texto. Normalmente, um lugar de acolhida, de segurança, era a casa do pai. Então aqui faria muito sentido, se não fosse um detalhe, que Noemi mencionasse: voltem para casa dos seus pais, mas Noemi fala para elas voltarem para a casa das mães. Por quê? Porque eram as mães que preparavam as filhas para o casamento. Então, ao fazer essa menção, Noemi está dizendo para que elas voltem e se preparem para um novo casamento, para que elas não fiquem solteiras, que elas não continuem vivendo como viúvas. Como a gente leu, elas dizem que vão continuar com Noemi, que elas não vão abandonar Noemi. E então Noemi novamente diz para elas irem, para elas não ficarem. E novamente Noemi alerta que elas deveriam ir, voltar e fazer uma nova família. E no versículo 13 nós vemos Noemi enfatizando que ela não poderia ter outros filhos para suas noras casarem. E essa ênfase acontece porque entraria a lei do levirato, onde o irmão casaria com a esposa do irmão, dando assim continuidade à linhagem do seu irmão que faleceu. Noemi não tinha um marido, também tinha uma idade muito avançada e não teria como ter mais filhos, por isso ela diz: eu não vou prover um outro marido para vocês, comigo vocês não vão encontrar outra pessoa para casar. Voltem e encontrem. Nós vemos então que as noras continuam chorando, Ruth e Orfa, e que Orfa dá um beijo em Noemi, se despede e volta para a casa dos seus pais. Um ponto interessante é que muitas pessoas, ao lerem esse texto, julgam a atitude de Orfa como se ela fosse uma mulher extremamente egoísta, uma mulher que só pensa nela, uma mulher que abandonou a sua sogra. Mas esse texto não está na Bíblia para que a gente condene a atitude de Orfa, uma atitude que foi extremamente condizente com o seu tempo, uma atitude que foi extremamente condizente com a cultura que ela estava inserida e com a realidade que ela teria. O texto evidencia o tamanho do compromisso, amor e fidelidade de Ruth, mas em nenhum momento Orfa é condenada na história. É muito importante a gente ter isso em mente, porque normalmente quando a gente lê alguma história, nós acabamos procurando esse é mocinho, esse é vilão, esse é mocinho, esse é vilão. E isso faz com que a gente distorça alguns fatos, como nessa leitura seria muito fácil colocar Orfa como uma mulher ruim, uma mulher egoísta e diversas outras características que o texto não apresenta. Orfa agiu de acordo com a cultura daquela época. Voltar para sua casa natal não era errado, não era algo que ela não deveria ter feito. Ruth é que agiu com muita ousadia, coragem e força. Então sim, que nós possamos nos admirar com o exemplo de Ruth, nos encantar com o exemplo dela, mas sem necessariamente precisar condenar a ação de Orfa. E então o texto deixa claro que Ruth permaneceu com a sua sogra, com Noemi. E algo muito bonito que tem que nos servir de exemplo até essa parte da história é que Noemi, mesmo estando em grande sofrimento, algo que ela evidencia no texto, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que sua vida seria muito mais difícil, sem a presença das suas noras, ela em nenhum momento age de maneira egoísta, em nenhum momento ela pensa primeiro em si. Muito pelo contrário, ela incentiva e evidencia a importância das suas noras irem buscar uma vida, uma nova família. Então Noemi, ela é uma mulher que ela não age de maneira egoísta e deve nos incentivar a seguir esse exemplo. Quando nós estamos sofrendo a tentação de agir de maneira egoísta, colocando nossas vontades, nossos desejos, nossas prioridades em primeiro lugar, nós temos que lembrar que não é assim que nós devemos viver, mas nós devemos também olhar para o outro e desejar o bem do outro, ponderar o que é melhor para o outro, não somente o que é melhor para nós. Nós vemos no verso 15, depois de Orfa se despedir, que Noemi enfatiza novamente para Ruth: olha, Orfa foi,
vá você também. Até nesse momento, Noemi fala que ela voltou para o seu povo e para os seus deuses, né? Aquilo que nós já falamos no início, por ela ser uma mulher moabita, ela também tinha os seus deuses. Mas Ruth, diante disso, responde Noemi com aquelas conhecidas palavras, mas que vale a pena nós lermos novamente, que ficam no versículo 16 e 17. Ruth responde assim: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nesse momento, então, Noemi percebe que Ruth estava convicta e que não iria abandonar a ideia de estar com ela, de cuidar dela e de permanecer com ela. E Ruth menciona isso de o seu Deus será o meu Deus, é algo que nós também não temos como ter muita certeza se Ruth já tinha o Deus de Noemi, que é o nosso Deus, como seu Deus, afinal ela ficou 10 anos nessa família, ou se nesse momento ela está fazendo o seu compromisso com Noemi, a sua sogra, que inclui o Deus da sua sogra. Ambas as interpretações são cabíveis aqui, mas por nós termos esse dado, né, que ela ficou tanto tempo nessa família, é muito provável, para não dizer óbvio, que ela já havia escutado sobre o Deus de Israel e ela já tinha conhecimento sobre esse Deus. E um exemplo que nós devemos ter quando nós vemos essa atitude de Ruth é não viver de maneira interesseira. Ruth permanece com a sua sogra, mesmo sabendo que ela não teria nada para receber da sua sogra, que a sua sogra não poderia lhe dar nada. Mesmo assim, Ruth escolhe permanecer, Ruth escolhe estar com aquela que era alguém que ela valorizava e amava, mesmo que isso fosse, entre aspas, atrasar a sua vida. E no decorrer da história nós vemos que a fidelidade de Ruth, o cuidado de Ruth é recompensado. E na sociedade hoje nós vemos essa cultura de nos relacionar com quem nos dará algo, estar com as pessoas que nos convêm. E olhando para essa história nós vemos que a opção que era menos conveniente para Ruth era continuar com a sua sogra, mas mesmo assim ela é fiel. Nós vemos então no versículo 19 que elas chegam no povoado, que fica alvoroçado e questiona: é essa Noemi? E aqui Noemi faz um jogo de palavras, ela fala: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Por quê? O significado de Noemi é doce e ela muda o seu nome para amarga. Em hebraico, Mara significa amarga, amargurada. Então, Noemi, diante de tudo aquilo que ela viveu e diante da sua situação atual, ela evidencia que ela não poderia ter um nome doce porque não era uma realidade para ela naquele momento. E essa amargura de Noemi fica também evidente quando ela fala que ela saiu daquele lugar com as mãos cheias, obviamente fazendo uma referência à sua família, e voltou de mãos vazias. Então Noemi estava passando por um período de extrema amargura e, de certo modo, Noemi permitiu que essa amargura que ela sentia diante das situações da vida se tornassem a sua identidade. Quando ela muda o seu nome, na verdade ela está também de alguma forma mudando a sua identidade. E também nos fica uma lição aqui: nós não devemos permitir que as situações mudem quem nós somos. A nossa identidade, principalmente a nossa identidade em Cristo, ela precisa ser inabalável, porque ela não está firmada em situações humanas. Então, mesmo quando as coisas acontecem de uma maneira que nos causa dor indesejada, nós precisamos permanecer com a nossa identidade firmada. E o capítulo 1 termina nos dizendo que elas chegaram no início da colheita da cevada. E esse momento era um momento muito festivo, era um momento de muita alegria. E também era um momento em que elas iriam conseguir sustento indo nos campos e recolhendo aquilo que caía e que não era recolhido pelos donos da plantação, nem pelos servos do dono da plantação. Então, isso nos mostra o texto, no final do primeiro capítulo, que elas chegaram naquele local no momento certo, no momento exato. E aqui já começa o texto a nos mostrar que Deus estava no controle dessa situação. Elas não chegaram na cidade num tempo onde nada se colhia, onde elas não conseguiriam ter sustento. Elas chegaram no exato momento onde o povo estava em festa, onde o povo estava voltando os seus olhos para os necessitados e também onde elas poderiam ter o sustento. O final desse capítulo também evidencia que Ruth era uma estrangeira. Ela era uma moabita vivendo em terras israelitas, mas isso não fez com que ela chegasse no tempo errado, muito pelo contrário, ela chegou no tempo exato. E ao longo da história nós vamos vendo que ser uma estrangeira não era o que definia Ruth, mas sim o milagre sobrenatural de Deus na vida dessa mulher e a fidelidade que ela tinha.
Muitas vezes nós na nossa vida podemos olhar para as estações que nós estamos vivendo ou se nós somos estrangeiros e pensar que nós estamos no local errado, na hora errada e que nossa estação é ruim. Mas quando nós nos colocamos de maneira fiel ao nosso Senhor, nós podemos descansar de que nós chegaremos nos lugares na hora certa. Certamente existem movidas na vida que são feitas de maneira errada, como nós vemos que não seria coerente o marido de Noemi ter saído da sua terra logo no início. Mas Noemi, quando volta para o lugar onde a presença de Deus está agindo, ela chega no tempo certo. Que nós tenhamos consciência disso, que o tempo certo e o local certo é exatamente esse, onde Deus está agindo. E 2 pontos importantes desses versículos finais é que enfatiza que Ruth era uma estrangeira, ela era uma moabita vivendo em terras israelitas, mas isso não faz com que ela não tenha sido abençoada pelo Senhor, porque ela foi. E o último ponto é que elas exatamente chegaram no momento certo, no momento em que o povo estava em festa, no momento em que elas iriam conseguir ter sustento através daquilo que caía ao chão e que elas poderiam recolher das plantações. Era um momento também em que as pessoas estavam pensando nos pobres e necessitados. Ruth e Noemi chegaram naquele lugar, no momento certo. E elas chegaram no tempo certo, porque era Deus que estava dirigindo essa história. Como eu menciono no início, a soberania de Deus fica evidente ao longo de toda a narrativa de Ruth. E também fica evidente nesse momento, quando elas chegam no momento exato. Que nós possamos viver também com essa convicção de que quando nós agimos de maneira fiel, quando nós agimos buscando o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, o tempo certo acontecerá. Deus estará nos guiando, protegendo e cuidando. Certamente Ruth nos inspira a viver de maneira fiel. E ver a mão bondosa de Deus agindo na história de Ruth nos dá ainda mais convicção de que a fidelidade é o melhor caminho que nós podemos seguir. Esse foi o estudo do 1º capítulo de Ruth. No próximo encontro nós vamos estudar o 2º capítulo e nós vamos continuar aprendendo com essa mulher da Bíblia que tem tanto a nos ensinar. Se você gostou, não deixe de deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar e eu te encontro aqui no próximo vídeo.